Olá, segundo ano, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje estamos iniciando nossa segunda semana de ensino à distância e o tema desta semana será projeção ortogonal e distância. Antes de iniciar esse tema propriamente, devemos dar uma olhada nas condições de perpendicularismo. Ou seja, o que faz duas entidades geométricas serem perpendiculares entre si no espaço. Então, vamos pegar o primeiro caso, seria entre reta e plano. E por que eu quero falar primeiro disso? Porque projeção ortogonal só vai usar perpendicularismo. Então é importante ver essa parte, aí vamos entender toda essa questão aqui, tá certo? Bom, entre reta e plano, vamos tomar aqui, quando uma reta é perpendicular a um plano? Então vamos traçar aqui um plano, chamemos ele de alfa, e uma reta. A reta ela vai ser perpendicular ao plano. Vamos fazer a reta aqui, uma reta R, se e somente se a reta for perpendicular a todas as retas que pertencem ao plano alfa. Então tem várias retas aqui que pertencem a alfa. Então a reta R é perpendicular ao plano se ela for perpendicular a todas as retas do plano. Essa é a condição. Tá certo? A segunda e última condição de perpendicularismo é entre planos. Plano e plano. Nesse caso, eu terei que dois planos serão perpendiculares. Deixa eu fazer a figura primeiro. É que essa figura, gente, me custa um trabalho fazer. Espera aí. Vou fazer assim. Bom, peguei dois planos que se interceptam, são planos concorrentes, certo? Aqui. Esse desenho que eu estou fazendo, gente, vocês vão ter que aprender a fazer também, sabe? Porque quando entrar na parte de sólidos, vão ter que construir cubos, construir pirâmides, tetraedros, vocês vão ter que fazer essas figuras. E já tem uma atividade programada para isso, tá? Então suponha que eu tenho aqui dois planos, um plano alfa e um plano beta. Os dois planos serão perpendiculares entre si, seguindo essa condição inicial, essa primeira condição entre reta e plano. Ou seja, se eu tenho uma reta que pertence a alfa, fazendo a reta aqui, se essa reta é perpendicular a qualquer reta, a pelo menos uma reta do plano beta, então os dois planos serão perpendiculares também. Tá certo? Então essa é a condição. Vou repetir. Para que o plano alfa seja perpendicular a beta, e representamos assim, alfa perpendicular a beta, quando o plano alfa possui uma reta que é perpendicular a uma reta do plano beta. Tá certo? Que é basicamente uma consequência disso. Tudo bem? Bom, vamos seguir agora para a projeção ortogonal. A gente vai usar isso. Bom, projeção ortogonal, a gente começa primeiro na condição entre ponto e plano. A projeção, gente, é o seguinte. A ideia de projeção ortogonal é a ideia de uma sombra. Então, suponha que eu tenho uma fonte de luz bem em cima, projetando uma sombra sobre a lousa. A ideia de projeção é essa, tá certo? Eu vou insistir com a ideia de sombra, porque é um exercício mental que ajuda muito a encontrar as formas geométricas das projeções de um objeto. Sem buscar muito na rede, encontrei dois exercícios que caíram no Enem disso, de projeção ortogonal, tá? Entre ponto e plano, então vou pegar um plano e um ponto, tá? Vou chamar o plano de beta para mudar um pouco e o ponto vou chamar de P. Então, o ponto P, a projeção do ponto P sobre o plano vai ser uma reta que contém o ponto P e que é perpendicular ao plano beta. Então eu traço essa reta e onde a reta intercepta beta, vou chamar de P', é a projeção do ponto P. Essa projeção do ponto vai definir todas as demais projeções que a gente vai ter que fazer, tá? Então a ideia dessa primeira aqui é a mais importante, tá? Basta ter o ponto P
eu traço uma reta que contém o ponto P e que ao mesmo tempo é perpendicular ao plano beta. O ponto em que essa reta intercepta o plano beta, que eu chamei de P', é a projeção do ponto P. Tá certo? Vamos agora pegar a projeção de segmento de reta e plano. Vamos por aqui. Segmento de reta. Vamos colocar... O segmento de reta é um pedaço de uma reta, certo? A reta, como vimos no segmento de reta e plano. A reta, como vimos no vídeo anterior, ela é infinita. O comprimento dela é infinito e não tem espessura. O segmento de reta é um pedaço de uma reta. Então ela sempre é definida entre dois pontos. Então uma reta se representa com a letra minúscula, por exemplo, um R. Um segmento de reta, suponha AB, dois pontos A e B. Aqui vou ter um segmento de reta. A representação é AB com um risco em cima. Isso aqui é um segmento, tá certo? Então vamos pegar primeiro o caso, vamos escrever aqui caso 1, entre reta e plano quando são paralelos. Então eu tenho aqui um plano e aqui um segmento de reta, vou chamar de A e B, tá? E o plano vou chamar de gama. Então agora qual é a projeção da reta? Suponha que o segmento de reta AB é paralelo ao plano, significa dizer que ela é paralela a uma reta que está contida no plano gama. E para achar a projeção, o que eu faço? Isso aqui. Isso aqui duas vezes. Eu pego o ponto A e projeto ele sobre o plano. Vou chamar aqui de A'. Tomo o ponto B e projeto sobre o plano. Vou chamar de B'. Então, uno o ponto A' com B', é aqui surgiu o segmento de reta A'B'. Nesse caso, que a reta é paralela ao plano, vai ter essa situação, que o segmento de reta AB vai ser igual ao segmento de reta A'B', ou seja, o comprimento dos dois será igual, quando a reta é paralela ao plano. Tá certo? Esse é o primeiro caso. O segundo caso, vou pagar aqui também, vou pagar. Seria quando a reta não é paralela ao plano. Vamos supor que caso 2. Quando não é paralelo. Então, nesse caso, vamos tomar aqui o plano. E um segmento de reta, vamos fazer ele assim, tá? AB de novo. Quando fizer a projeção, de novo, vou fazer a projeção do ponto A e do ponto B sobre o plano, seguindo essa regra. Então, vou fazer o ponto A aqui. E vou fazer o ponto B aqui. Suponho que a projeção caiu aqui, tá? Então, A', B'. E aqui apareceu o segmento de reta. Essa caneta tá muito molhada. Bom, agora é o seguinte. O segmento de reta AB, ele já não vai ser igual à projeção dele, certo? O que vai acontecer? A projeção vai ser menor. E em qualquer posição que o segmento de reta AB possua com respeito ao plano que não seja paralelo, a projeção sempre será menor que o segmento de reta que foi projetado. Tá certo? Esse é o caso 2. Aí. Vamos para o caso 3. Que seria o seguinte. Quando a reta... E terceiro último. O caso 3 é o último desse caso, né? Eu tenho quando o segmento de reta é perpendicular ao plano. Então, nesse caso, eu tenho aqui o plano. E a reta vai estar perpendicular assim. Perdão, não é reta, é segmento de reta. Certo? Bom, se ele é perpendicular ao plano, o que significa dizer que se eu estendo aqui, ele vai formar um ângulo de 90 graus, certo? Então, eu vou projetar o ponto A sobre o plano, e a projeção do ponto A vai cair aqui. Quando eu projetar o ponto B, dado que o segmento de reta é perpendicular, a projeção do ponto B vai coincidir com a projeção do ponto A. Então, nesse caso, a projeção do segmento AB vai ser um ponto só. É aquela coisa da sombra que eu mencionei. Imagina a reta assim, como está a caneta. Imagina uma fonte de luz aqui, bem em cima. Então o que eu vou ver na sombra vai ser um ponto, certo? Agora, se eu giro a caneta assim de lado, aí vai aparecer uma reta. Conforme eu vou girando e a reta vai adquirindo uma posição paralela ao plano, a projeção vai aumentando de tamanho. Eu faço assim, ela diminui, certo? Bom, é isso. Entre
ponto e plano, entre segmento de reta e plano. Vamos ver alguns casos especiais agora. Bom, os casos especiais são os mais importantes, tá? É o que aparece em vestibulares, aparece em concursos quando pedem projeção ortogonal. Vamos pegar um primeiro caso onde tenha dois planos paralelos, suponha aqui um alfa e um beta, tá? Os dois são paralelos, esse é o primeiro caso. E vamos supor que no plano alfa eu desenho aqui uma circunferência, tá aqui, que pertence ao plano alfa. Ou seja, todos os pontos da circunferência pertencem ao plano alfa. Se eu projeto essa circunferência sobre beta, e lembrando, o plano alfa, nesse caso, vou escrever aqui para não esquecer, é paralelo ao plano beta, se representa assim. Como é que eu faço a projeção da circunferência? Eu projeto todos os pontos que pertencem à circunferência sobre o plano beta. Eu vou projetando ponto por ponto. Certo? Na medida que eu vou fazendo a projeção, o que vai acontecer? Vai aparecer a circunferência aqui embaixo. Agora, dado que os dois planos são paralelos, eu pergunto, as duas circunferências serão idênticas, certo? Mesmo raio, tudo igual, porque o plano é paralelo. Tudo bem? Agora, quando os planos não são paralelos, aí a coisa fica diferente. Suponha, vamos fazer aqui um plano... Ai, essa questão dos planos concorrentes sempre me deixa de cabeça... Ai, cara, como é que eu faço? Espera aí. Vou fazer assim. Suponha um plano assim. Tá? Não quero fazer eles se interceptando. Imagina que eu tenho esse plano primeiro alfa. E o plano beta está inclinado assim, não? Uma coisa meio de lado. Então, se eu faço a projeção da circunferência agora do plano alfa sobre beta, o que vai acontecer é que a projeção não vai ficar igual. Ou seja, a circunferência... Vou fazer bem uma circunferência aqui. Assim, bem redondinha. Tá? Quando eu fazer a projeção, a circunferência vai ficar meio que como uma elipse. A figura se deforma, porque os planos não são paralelos. Para tentar imaginar isso, pega uma moeda. Se eu pego uma moeda e olho bem de frente para ela, ela é bem redondinha, certo? Agora, se eu começo a mover ela de lado, certo? Eu vou começar a ver uma elipse. Isso aqui é estudo de cônicas. Aqui eu tentei fazer um exercício com sombras, mas eu não consegui a iluminação correta, tá? Então, se vocês quiserem fazer em casa, põe uma lâmpada bem em cima de uma moeda e não observem a moeda, observem a sombra dela. E gira a moeda de lado, e vocês vão ver que a sombra projetada deixa de ser um círculo e passa a ser uma forma geométrica que é uma elipse. Tá? Agora, o que acontece se eu continuo movendo a moeda e deixo ela bem perpendicular ao plano? Ou seja, se eu tenho dois planos perpendiculares, e aqui eu tenho um círculo, suponha que o círculo está contido num plano perpendicular ao plano de projeção gama. Quando eu fizer a projeção, vai acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu na reta perpendicular. Eu projeto esse ponto, eu vou projetando todos os pontos da circunferência. Você vê que, ao final, o que vai acontecer? Eu não vou ver uma circunferência. Se a circunferência está num plano perpendicular ao plano gama, o que vai acontecer é eu vou ver um segmento de reta. Se caso pegar a moeda, se eu giro ela no plano perpendicular ao plano da lousa, ou olhar para a moeda bem de frente, o que vocês vão ver é uma reta. Não deixam de ver uma circunferência. No mesmo caso, você pega um triângulo, tá? E olha ele no plano perpendicular ao seu campo visual, você não vai ver um triângulo, você vai ver um segmento de reta. Isso é um exercício mental, gente. É difícil representar aqui na lousa tem 2 dimensões. Nós estamos trabalhando em 3 dimensões. Certo? Deixa eu me ver aqui. Bom, agora vamos ver distâncias e termina o vídeo, tá certo? Bom, gente, distância é uma consequência das projeções ortogonais. Então, o que eu vou estar fazendo aqui é pura projeção ortogonal. E a partir daí eu vou definir a distância. Então, já vou começar vendo os casos. O primeiro, qual é a distância entre um ponto e uma reta? Tá certo? Então, nesse caso, eu vou pegar uma reta.
e um ponto, tá? Vamos chamar a reta de S e o ponto de P. Qual é a distância entre ele? Para achar a distância, eu vou traçar uma reta perpendicular a S que contenha o ponto P. Quando eu faço isso, em realidade, aqui está o segmento de reta. E aparece aqui o ponto P', certo? Onde essa perpendicular interceptou a reta S. Aqui apareceu um segmento de reta. Segmento de reta P'. Esse segmento de reta é a distância entre o ponto e a reta. Observe que esse exercício, gente, se eu pego... Existem infinitas retas que contêm um ponto P, que é concorrente a S. Mas somente uma delas será perpendicular a S. Essa reta perpendicular é o que vai definir a distância entre o ponto P e a reta S. Tá certo? A distância entre ponto e plano não é diferente. Eu pego aqui um plano, um ponto, vou chamar de P, plano alfa. O que eu vou fazer aqui? A projeção do ponto P sobre alfa. Faço a projeção, onde a projeção cai aqui, vou chamar de P'. Então a distância do ponto P ao plano alfa vai ser esse segmento de reta P'. Então P', segmento, é igual à distância entre o ponto e o plano. Tudo bem, gente? É difícil? Vamos continuar. Vamos pegar agora o próximo caso, caso 3, que seria a distância entre retas paralelas. É porque paralelas não tem sentido falar distância entre retas concorrentes, certo? Porque as retas concorrentes se interceptam. Então vamos tomar duas retas paralelas, R e S. Para encontrar a distância entre elas, o que eu faço? Eu pego um ponto que pertence à reta R, vou chamar de A, e traço uma perpendicular à reta R, que passa ou que contenha o ponto A. Quando fizer essa reta perpendicular, ela vai cortar a reta S também, num ponto que vou chamar de A', certo? Aí nesse caso apareceu um segmento de reta A'. Esse segmento é a distância entre as duas retas paralelas. Caso 4 é a distância entre reta e plano paralelos. Então vamos traçar aqui um plano e uma reta. Reta R, plano, vamos chamar de θ. Aquilo que eu falei, não é letras gregas minúsculas. Então aqui, o que a gente faz? Eu vou pegar, para achar essa distância entre reta e plano, tomemos um ponto qualquer da reta, vou chamar de B, para mudar um pouco, e faço a projeção do ponto B sobre o plano θ. Está aqui a projeção, vou chamar de B'. O segmento de reta B', é a distância entre a reta R e o ponto θ. Certo? E o último caso é a distância entre planos paralelos. Seria 3. É o caso 5, né? Já me perdi. 5. Entre planos paralelos. Aí, no caso, tomo dois planos. Só um minutinho. Já é o último caso. Vou fazer aqui no centro. Tem um plano aqui. Outro plano aqui. Certo? Plano vamos chamar de alfa e beta. Então, para achar a distância entre os dois planos, que são paralelos, então o que é plano paralelo? São aqueles planos que não possuem pontos em comum. Então, pego um ponto qualquer do plano alfa, vou chamar de C, e faço a projeção do ponto C sobre o plano beta. Tá aqui, C'. Então, esse segmento de reta, CC', é a distância entre os planos. Certinho, gente? Beleza? Então a questão da projeção ortogonal, na atividade que eu passei para vocês, tem 3 exercícios de projeção ortogonal, onde eu não pego os casos mais simples, tá? 2 deles são do Enem, já vou avisando. Então vocês vão fazer o exercício, para resolver, vocês vão fazer esse exercício. Imagine a sombra do que vocês querem projetar. A sombra, tá? Aí a sombra, ela se modifica, não? É o caso da moeda que eu falei. Se eu tenho uma moeda circular, se eu ponho ela no plano perpendicular à lousa, a sombra que ela projeta não vai ser um círculo, vai ser uma reta. Certo? Eu queria mencionar... só um minuto. Eu
queria mencionar esse livro. É um livro escrito, acho que no século XIX, chamado Flatland. Aqui está o título dele original é em inglês, que foi escrito em inglês originalmente, e a tradução seria O País Plano, certo? Aqui tem Edwin Abbott. Esse senhor aqui era um jesuíta. Esse livro, gente, é uma preciosidade, porque ele trabalha, a ideia dele é a seguinte: ele constrói um mundo feito de formas bidimensionais. Então todos os personagens desse mundo são triângulos, são retângulos, são retas, são pentágonos, círculos incluso. Aí ele começa a manejar essas situações assim, não? Como é que um personagem vê ao outro? Eles se veem entre si como segmentos de reta. Então, quando eles sabem que é uma reta que está na frente deles, quando essa reta se transforma num ponto, dependendo do ângulo ou da perspectiva que você vê. É claro que se você vê uma reta de frente, você vê o ponto. Ou seja, de frente, digo, perpendicular ao plano do seu campo visual, o que você vai ver é um ponto. Aí, dentro desse contexto da história, um ser de 3 dimensões entra no mundo desses bidimensionais. Aí então vem todo o problema de um personagem de interpretar o que ele estava vendo. Era uma esfera que atravessa o plano. Então é um exercício mental incrível, gente. Tá? A questão de projeção ortogonal é puro exercício mental. Beleza, gente? Se vocês tiverem dificuldade, me busquem. Esse livro aqui eu busquei na internet, em português eu não encontrei. Eu encontrei uma versão em inglês, tá? Eu não sei se talvez se eu fizesse se vocês buscarem ou ver mais. É bem interessante o livro, tá? E ele trata justamente projeções, a questão da projeção ortogonal é trabalhada por ele. Tudo bem, gente? É isso então. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e até a próxima. Tchau!